Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Soderlan de Castro. E antes de iniciarmos o debate nesse vídeo, ouça este áudio. É que eu falo, pô, o cara lá tá hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada pra tentar me ajudar aí, entendeu? Ver e tal, é só porrada, cara. Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um cometa pra enterrar na gente, não vê ninguém agir. Sim, meus amigos, Queiroz se queixando que não está assistido. O Ministério Público tem um cometa para enterrar gente, diz Queiroz em áudio. E a gente sabe muito bem que os caras estão focados em cima do Queiroz. As investigações só não foram mais adiante porque o ministro do Supremo, né, o Toffoli, ele acabou, de uma certa forma, suspendendo as investigações sobre o caso Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Mas a fala do ex-assessor de Flávio Bolsonaro sugere temor nas investigações no Rio em relação à promotoria do próprio Estado, né? E o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, Rio de Janeiro, o policial aposentado Fabrício Queiroz, demonstrou em conversas preocupação com a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra os dois e comparou com o problema do tamanho de um cometa. Em áudios de WhatsApp obtido pela Folha, ele se diz abandonado e vê seu grupo político temoroso quando poderia estar exercendo sua força política. À distância, aponta falhas na condução do governo e considera que o presidente Jair Bolsonaro do PSL deveria usar sua estrutura policial contra aqueles que lhe causam dificuldades. Vocês ouviram isso? Pessoal, concorda comigo aqui uma coisa. O Rio de Janeiro tem um problema muito grave em relação à falta de segurança. Ou seja, além dos traficantes, né, aquele grupo todinho, um grupo muito forte que conhecia todo o sistema e ainda tinha o aparato, né, e o apoio da polícia, os milicianos encontraram aí uma oportunidade de estar também dentro da vida política do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz, ele tem uma força e um capital político inquestionável, já foi demonstrado, e talvez essa força, esse capital político tenha sido um dos responsáveis pelas eleições ganhas da família Bolsonaro. Quem sabe aí não só de Flávio Bolsonaro, como o de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro e do próprio presidente da República. Porque caso se não fosse, ele não estaria fazendo o que está fazendo e exigindo de certa forma o que está exigindo, principalmente do presidente, para usar o aparato do governo, né, ou seja, sua força como presidente, a colocar policiais para fazer determinadas investigações que possam favorecer. Então a gente acaba tendo de conclusão nisso que o maior bandido, né, em questão dessa nova mudança de crime que aconteceu no Brasil, né, e dos traficantes para milicianos, o Queiroz é um dos piores bandidos já existentes no nosso território e ainda com um poder de voto, que é isso, ele tem realmente um capital eleitoral no qual a família Bolsonaro não quer perder, até porque, meus amigos, se caso quisesse, eles não estariam fazendo de tudo para que a própria mídia, a própria polícia esquecesse desse rapaz, o Queiroz. Então isso é preocupante, fica um alerta, a gente está realmente vivendo uma situação inédita em relação a onde um miliciano pressiona parlamentares, né? E ele termina a frase: é o que eu falo, o cara lá está, e se referindo ao Flávio Bolsonaro. O cara lá está hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí. Veio tal, é só porrada. O MP, Ministério Público, tá com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar a gente. Não vi ninguém agir, disse o policial militar aposentado em áudio de julho deste ano. Então, meus amigos, fica aqui uma pergunta, né? Que tipo de poder é esse tão grande que fez Fabrício Queiroz ter um capital político desse tamanho? O que é que ele fez com Flávio Bolsonaro para poder ter tanto poder em pressionar uma família política,
né, do tamanho que essa família Bolsonaro, a não ser que Fabrício realmente fosse uma pessoa com esse poder todo político que conseguiu eleger a família Bolsonaro e agora está cobrando os dividendos. Então fica aí essa observação, é um político, é um bandido dentro do núcleo político, apoiado e até favorecido, né, dessa família Bolsonaro, ou seja, Fabrício de Queiroz precisa realmente ser investigado e preso e falar o que sabe de tão grave que possa realmente amedrontar esta família, como ele vem fazendo isso, né, falando mal do MP, do Ministério Público, e isso porque é um ex-policial, meus amigos. Olha a conduta desse ex-policial em relação ao Ministério Público e olha o que ele fala em relação sobre a superproteção do Flávio Bolsonaro, que é o foro privilegiado. Isto é um bandido que precisa realmente ser preso, né, investigado, condenado por seus crimes. E não ficar pousando de vítima como ele vem fazendo naquela cena lá no Hospital Albert Einstein, sendo, meus amigos, que cada vez mais o Brasil percebe que Fabrício de Queiroz é um dos milicianos mais perigosos no Brasil e protegido da família Bolsonaro. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.